Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliane. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fim dos tempos, em especial sobre a grande tribulação. Eu gostaria de estar lendo então um texto da palavra de Deus que está em Mateus 24, 21. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Então a palavra de Deus está falando aqui que no fim dos tempos haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que ele criou o mundo, e nunca mais haverá de tão grande que será esse sofrimento. E a Bíblia chama esse sofrimento de a grande tribulação. Não é qualquer tribulação. A gente sabe que os cristãos, as pessoas que acreditavam em Jesus, em Deus, sempre foram perseguidos, sempre houve guerra, fome, terremotos, pandemias, sempre houve. Mas esse sofrimento, a palavra de Deus, ela fala que é a grande tribulação. Nunca houve, pense em qualquer tragédia que você já viu. Nunca houve coisa igual e nunca mais haverá uma coisa semelhante a essa. Essa grande tribulação durará 7 anos. Será o reinado do anticristo aqui na terra. E o fim dela se dá com a segunda vinda de Jesus para destruir o anticristo e o falso profeta e libertar o seu povo, em especial o povo de Israel. Então, você pode me perguntar, Eliana, a igreja passa pela grande tribulação, por esse sofrimento? Gente, é um sofrimento tão grande, é mundial, não é uma coisa assim, tá tendo guerra, né? A gente sabe aí em países, e daí a gente é atingido indiretamente, economia, alguma coisa. Não, esse sofrimento é diferenciado. É um sofrimento mundial. Quem escapar com bomba nuclear vai morrer de fome, vai morrer de sede, é muita guerra, muito sofrimento. Pense de tudo em dobro. A igreja passa por esse grande sofrimento. Tem 3 tipos de pessoas com pensamento diferente. Eu gostaria de falar para você que não é porque você pensa diferente de mim que está errado, não. Cada um às vezes interpreta de um jeito. Eu conheço teólogos muito conceituados, inclusive assim, eu até acompanho eles e eu acho engraçado, porque 2 deles, o que eu mais gosto, um fala que a igreja passa pela grande tribulação, o outro fala que a igreja não passa. Então eu vou estar deixando aqui para você minha opinião. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Pré-tribulacionista é aqueles que acham que a igreja não passa. O meso, eles acham que a igreja passa por metade da grande tribulação, que eu já expliquei no começo do áudio, que seria 7 anos. E o pós-tribulacionista, ele acha que a igreja passa completamente e só volta e só acaba com a volta de Jesus, né? Que está descrito lá em Apocalipse 19. A minha opinião é que a igreja não passa e eu gostaria de deixar um versículo que prova isso. Mas se você pensa diferente de mim, não tem importância. O importante é a gente estar preparado para encontrar com o Senhor nosso Deus. Seja no começo da grande tribulação, seja no final, seja no meio. Então o versículo que eu provo isso é Apocalipse 3:10. Olha o que a palavra de Deus fala. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo para provar os povos da terra. Então a palavra de Deus está falando que ele vai nos guardar da hora
Então você fala, Eliane, guardar não é ele proteger a gente no meio da tribulação? Eu não entendo assim, porque se eu falar assim, eu tô te salvando no meio do afogamento, então eu não tô te livrando daquela hora, eu tô te dando socorro na hora do sofrimento. Então a palavra de Deus fala que ele guardará da hora. Então se eu sou guardada daquela hora, eu entendo que eu não passo pelaquela hora. E se eu sou livre do sofrimento na hora, eu entendo que eu vou passar pelaquele sofrimento. Ah, eu estou sofrendo um assalto, Deus está me livrando na hora do assalto. E se ele fala, eu vou te guardar da hora do assalto, eu entendo que eu não passo por isso. Então, assim, é uma palavrinha rápida, mas o importante é você ter Jesus no seu coração. Você já aceitou Jesus? Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Muita gente faz muita confusão. Eu mesmo, eu tinha dificuldade de aceitar que a igreja não passava. Por quê? Eu confundia o Mateus 24, 25 com um arrebatamento. E Mateus 24 não está falando do arrebatamento. Está falando da grande tribulação e da segunda vinda de Jesus. Onde está lá em Zacarias, está lá em Apocalipse 19, que ele vai vir e os seus olhos é como chama de fogo. Lê lá o texto para você ver. Então eu confundia muito isso. O livro que fala do arrebatamento não é Mateus, é Tessalonicenses. Tessalonicenses é o livro que fala do arrebatamento da igreja. Que Jesus vai vir no piscar de olhos, nós seremos levados até as nuvens ao encontro dele. E Mateus 24, ele vai voltar aqui na terra para destruir o anticristo e o falso profeta. Então é só um esclarecimento, e essa era uma dúvida que eu tinha muito. Eu falava, meu Deus, mas como assim a igreja não passa? Se aqui está falando que todo olho verá. Então, Mateus 24, aprenda uma coisa, está falando da grande tribulação, da segunda vinda de Jesus aqui na terra, onde ele dará início ao milênio. Ele vai vir destruir o falso profeta, ele vai vir vitorioso, o anticristo, e dará entrada ao milênio. Então, era isso assim que eu confundia muito, e estudando bastante eu consegui entender. Tessalonicenses fala do arrebatamento, e isso daí foi revelado ao apóstolo Paulo. Eles estavam naquela confusão, como se Jesus já tivesse voltado, e Paulo fala, irmãos, não se perturbeis com isso, porque quando ele vir vai ser no abrir e piscar de olhos, e aquele que estiver preparado vai subir com ele ao encontro, e vai, estar para sempre com o rei, vai ser servido por ele. Enquanto aqui na terra está tudo pegando fogo, o zai da ira de Deus está sendo derramado, os salvos estarão com Cristo ceando. Olha que coisa linda, gente. Então vamos aceitar Jesus de todo o coração. Você que fala que já tem, vamos procurar ter uma mudança de vida, agradar a Ele com a nossa vida, servi-lo. Estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando e o prazer dele é que ninguém se perca. Deus é muito maravilhoso, ele não tem prazer que o ímpio morra sem aceitar Jesus, o prazer dele é salvar a todos. Fica com Deus, Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha aí, se inscreve no canal, deixa seu like, assim, ativa o sininho. Isso daí são exigências do YouTube, E assim a palavra de Deus vai sendo propagada. Fica com Deus.